fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Amém? Prontos? Vamos com a mensagem para hoje. A mensagem está intitulada Vamos para a Terra Prometida. Vamos a la Tierra Prometida. E quando falamos da Terra Prometida, temos que ir para o livro de Josué. E o livro de Josué é aquele que nos fala sobre esta Terra Prometida. Todos temos uma terra, todos temos lote de promessa, todos temos uma herança, segundo o que a palavra do Senhor nos ensina. Mas antes de interpretar mal o que significa a Terra Prometida, eu acho que precisamos fazer juntos um pouco de história. Não é chato, nem mesmo muito algo aburrido. Eu acho que mais é uma crônica do que significa a Terra Prometida. A Terra Prometida é a terceira parada do itinerário dos hebreus. Essa peregrinação tinha começado no Egito, quando eles foram libertos, continuou através do deserto e concluiu em Canaã. Essas foram as três paradas do povo hebreu. E em cada estação representa uma condição de vida. Literalmente é geografia feita teologia. Geografia feita teologia. No Egito, os hebreus tinham sido escravos pelo faraó por muitos anos, mais de 400 anos, diz a Bíblia. No deserto, no Éxodo, na peregrinação, eles tinham sido libertados do faraó, mas continuavam escravizados pelo medo, pela dúvida, pela ansiedade. Mudaram de Senhor, já não era o faraó, mas era o medo. Mas quando eles chegaram a Canaã, somente ali eles descobriram a vitória. Eles se assentaram. Então, em resumo, Egito, deserto, Canaã. Egito, deserto, Canaã. E todos nós, na vida, em algum momento, fizemos esse itinerário. O Egito representa as nossas vidas antes da salvação. A Bíblia diz que nós éramos escravos do pecado, levávamos os grilhões da escravidão, da culpa, da morte, até que chegou o nosso libertador, o Senhor Jesus Cristo. Ele nos libertou, nos deu uma vida nova em Canaã. De modo que a nossa terra prometida não é necessariamente um território físico, é uma realidade espiritual. O Senhor nos liberta para que saiamos da escravidão do pecado. É uma terra prometida, como diz Romanos capítulo 8, vamos ler. Abra tua Bíblia, Romanos capítulo 8, verso 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E aqui a palavra diz que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Não diz que somos vencedores, diz que somos mais do que vencedores. O Senhor nos promete uma vida, segundo 2 Coríntios, vamos 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16, a primeira parte, não a versão transformadora. Por isso, nunca desistimos. Por isso, nunca desistimos. Diz que nunca desistimos. Não diz às vezes desistimos. Não diz em ocasiões, conforme estejam os nossos hormônios, conforme esteja teu desequilíbrio hormonal. Não. Nunca desistimos, diz aqui a palavra. Uma vida em vitória. Olha o que diz Filipenses, capítulo 4, verso 6. Primeira parte, Filipenses 4, 6. Não estejais inquietos por coisa alguma.
Não estejais inquietos por coisa alguma. Não diz por algumas coisas. Não diz que você deveria se preocupar. Diz, você não se preocupa. Não estejais inquietos por coisa alguma. Isso é a terra prometida. Isso é a terra prometida. Então, todos queremos que nos espera algo bom? Moshi, moshi, estamos aqui? Todos queremos nos céus? Hoje vocês vão ficar aqui na terra. Eu vou sozinho, então. Canaã simboliza a vitória que deveríamos viver hoje. Porque, olha, a todas as promessas que aparecem no Novo Testamento, no Novo Pacto, são para hoje. Não são para algum dia. Não são para quando você vá nos céus. Não, aqui diz, somos mais do que vencedores. Não estejais inquietos por coisa alguma. Não é para algum dia no futuro. Não é quando o nosso corpo tenha já morrido. Não, é para agora. É para o dia de hoje. Todas as mensagens, quase todas as mensagens, todas as canções que eu cantava e eu escutava no tempo que era adolescente, que foi há pouco somente, estavam focadas nos felizes que nós estaríamos algum dia remoto lá nos céus. E sempre essa era a mensagem, as músicas que falavam de que algum dia nós estaremos nos céus e seremos lá muito felizes. Mas Canaã nunca foi uma metáfora para o céu. Isso de que a terra prometida fica no céu é uma metáfora bonita. A terra prometida está lá, mas esse simbolismo, essa metáfora, a priori não funciona. Por quê? Porque Canaã, pelo menos, tinha 7 nações inimigas. Canaã tinha 7 nações inimigas. No entanto, no céu, não teremos inimigos. Não é verdade? Não é que Rodrigo chega nos céus e olha e diz, não pode ser, a minha sogra também está aqui. Não, não é assim, não. Não é brincadeira. Fora das brincadeiras, ok? Não teremos inimigos lá nos céus. Josué, diz a Bíblia, teve pelo menos 30 confrontos em Canaã. E que eu saiba, lá nos céus não haverá batalhas, não haverá lutas. Portanto, quando nós falamos de Canaã, ou da terra prometida, neste caso, está representando lá nos céus. Canaã representa nas Escrituras a vida que nós podemos viver agora, nesta terra. Nesta terra. Então, Deus nos convida a entrar em Canaã agora. Não necessariamente quando morremos. Desfruta Canaã. Entra na terra prometida. Mas existe apenas uma condição, uma cláusula no contrato. Para que nós possamos possuir essa terra prometida, é dar as costas ao deserto. É dar as costas ao deserto. Da mesma forma que Canaã representa a vida vitoriosa em Cristo, permanecer representa uma vida derrotada sem Cristo. Sem Cristo. Ou ficamos em Canaã, ou ficamos no deserto. Quando Deus mandou aos hebreus entrar em Canaã, para aqueles que sabem história bíblica, Deus nos mostra que foram enviados 12 espias. E desses 12, 10, esses espias que foram a reconhecer a terra, 10 falaram que era impossível. De fato, eles usam uma frase: somos como gafanhotos diante deles. Somos anões, somos pigmeus. Os gigantes são grandes demais para nós e, por consequência, para Deus também. Porque eles não estavam confiando de que Deus podia dar a vitória para eles. E Deus
diante dessa dúvida desse povo, ele ficou ofendido e os colocou em espera. Os colocou em lista de espera por 40 anos. Não sei se você ficou já alguma vez ali em stand-by para embarcar em um avião, em lista de espera. É desesperante, porque você não sabe se vai poder embarcar, você não sabe se vai poder subir a esse avião. Diz aqui a Bíblia 4 décadas. 4 décadas para ver se o avião saía. Eles caminharam em círculos, comeram a mesma comida todos os dias. A vida tornou-se uma rotina interminável. As mesmas pedras, as mesmas lagartixas, as mesmas dunas, as mesmas serpentes. Estavam salvos, sim, salvos do faraó, mas não eram fortes. Redimidos, mas não finalmente libertos. Salvos do faraó, mas presos no deserto. 40 anos, monotonia, rotina, tédio. 4 décadas de enfado. Olha o que diz Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 1, versículo 6. Dice, versículo 6. Temos. O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: tempo bastante haveis estado neste monte. Aqui vemos na história que os israelitas haviam acampado no Monte Horebe. O Monte Horebe estava no deserto. Eles já estavam estabelecidos, estavam acostumados à vida do deserto. Incrível. Eles estavam conformes lá no deserto. Haviam estabelecido lá uma cidade segura, conhecida lá no deserto. E sem saber, os hebreus haviam criado um lugar onde eles estavam presos. Não precisavam se arriscar, nem sequer precisavam de Deus, porque, olha, a gente não precisa muito de Deus quando se vive uma vida sedentária. Quando você não vive milagros, para que quer Deus na equação da vida? Não precisa. Eles tinham o que necessitavam. Haviam sido, sim, salvos da escravidão do faraó, mas ainda não tinham chegado onde Deus queria que eles chegassem. E a Bíblia diz que Deus queria que eles abandonassem o conhecido, que arriscassem tudo, que dependessem de Deus. Assim que Deus les diz aqui neste versículo 6, tempo bastante haveis estado neste monte. Tempo bastante haveis estado neste monte. E eu vou dizer para você, a mesma palavra que o Senhor falou para os hebreus. Você já permaneceu demasiado tempo nesse mesmo monte. Desça do monte, meu filho. Desça do monte, querido, amado irmão. Você já esteve tempo demais. Tempo demais lá no deserto. E essa exortação de abandonar o deserto, ou o mesmo monte, como diz aqui Deuteronômio, não se tratava de abduzi-los e levá-los aí diretamente aos céus, como se fossem ali extraterrestres. Não, porque às vezes nós mal interpretamos. E muitas vezes nós saímos a evangelizar com a premissa de que Canaã se trata necessariamente, simplesmente dos céus, e não é assim. Eu perguntei para vocês creem nos céus? Amém? Vão aí para os céus? Mas com segurança. De fato, irmãos, todos os que temos a Cristo no nosso coração, todos aqueles que temos aceitado a Jesus como nosso Salvador, queremos viver eternamente no paraíso, na Nova Jerusalém. É a promessa de Deus. É a promessa de Deus para todos nós. Mas não podemos esquecer que, até que nós cheguemos aos céus, Jesus nos oferece aqui, nesta terra, alegria abundante. Amém?
Ok? Então, se vocês dizem amém, eu pergunto, por que muitos vivem com tristeza abundante? Por que muitos vivem com tristeza abundante? Olha, as epístolas do apóstolo Paulo falam de graça. Mas milhões de cristãos carregam uma culpa atroz. Nós vivemos repetindo versículos da Bíblia, como mencionei agora, que somos mais do que vencedores. E às vezes cedemos diante das tentações, das fraquezas. Quanta gente está hoje presa no deserto, entre o Egito e Canaã. Saíram do Egito, mas não chegaram ainda a Canaã. Estão presas na metade do caminho. Estão presas lá no deserto. Mas, para poder terminar de entender isto da terra prometida, deste lado do sol, insisto, deste lado da eternidade, precisamos voltar a nossa história. Josué. O livro de Josué começa dizendo que Moisés acabava de morrer. Depois desses 40 anos, os hebreus estavam começando quase a sua quinta década como beduínos no deserto. 40 anos. 40 anos. Uma vida. Se você tem 40 anos, é a sua vida inteira. É a sua vida inteira. Para as mulheres que têm 50 e mentem dizendo que têm 40, também é a sua vida inteira, mais 10 anos a mais, que você não quer reconhecer. É uma vida inteira. 40 anos. Mas antes de entrar no Canaã, na terra prometida, eles, assim como nós, temos que enfrentar uma patologia. E que é uma patologia? É uma doença que nós precisamos confrontar se queremos entrar na terra prometida. Deste lado, estou falando, deste lado da terra, deste lado ainda que nós estamos vivendo neste mundo, para poder ter uma vida vitoriosa. Eles tiveram que enfrentar, os hebreus tiveram que enfrentar uma doença que havia contagiado muita gente. Josué sabia que era preciso declarar guerra à praga. Uma praga que dizia, não posso. E essa epidemia ataca o nosso domínio próprio. Tem pessoas que dizem, eu não consigo resistir à bebida. Eu sou crente, mas se me dá uma lata de cerveja, sai o velho homem. Não posso. Outros dizem, não posso deixar o cigarro. Não posso. Não posso abandonar a pornografia. Por quê? Porque dessa forma é um jeito de desabafar, de me libertar. Olha, essa doença ataca os nossos relacionamentos. Outros dizem, eu não posso perdoar. Eu não posso perdoar. Eu sei que sou crente, mas não posso perdoar o que me fizeram. Ah, se eu te contasse. É uma praga isso. Não posso. Ataca a nossa fé. Eu não posso crer que Deus pode me amar. Eu não posso crer que Deus possa me amar por tudo que eu fiz já na vida. Olha, se Josué tivesse pronunciado essas palavras, não posso, ele não tivesse conquistado a terra prometida. Então, o livro de Josué estava falando para vocês. Começa com mais notícias. Vamos ler. Josué 1, versículo 1, primeira parte. Josué 1, 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Moisés tinha morrido. Ninguém se comparava a Moisés. Ninguém. Quando os hebreus eram escravos, foi Moisés que confrontou o faraó. Quando saíram do Egito e começaram a caminhar pelo deserto, e eles encontraram o mar vermelho ao frente, Moisés orou pedindo ajuda e o mar se abriu.
Quando eles no deserto estivessem famintos, estiveram sedentos, estiveram confusos, Moisés interveio e ele orou. E o Senhor respondeu e ele supriu com alimento, com água e com os 10 mandamentos, com o decálogo. Olha, Moisés significava tanto, significava muito para o povo hebreu. Eu acho que Moisés significava mais que Napoleão ou Alexandre o Grande para a sua gente, para seu povo. Perder a Moisés era perder a causa, irmãos. E eles a perderam. Eles a perderam porque a Bíblia diz que Moisés morreu. Mas Deus disse algo para Josué. Vamos ao versículo 2. Josué 1, verso 2, a primeira parte. Josué 1, verso 2. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te. Levanta-te. Hoje nós usaríamos uma tática diferente. Moisés morreu, o nosso líder. Nós dependemos dele para tudo. O que faríamos hoje? Tá bom, guarde luto. Tire um sabático. Descanse um tempo. Elabore e processe, encontrei isso na internet, as 5 etapas do luto. Não sabia que tinha 5 etapas do luto. Pode-se falar, encontre um terapeuta para te ajudar na tua perda. Procure um tanatólogo. Você sabe o que é um tanatólogo? Um tanatólogo é um profissional que presta ajuda psicológica, emocional e espiritual àqueles que passaram por uma perda. Hoje não faríamos isso porque a pessoa fica caídas, tristes, derrotadas, não tem mais forças para nada. Mas Deus disse, não, Moisés morreu, levanta-te. Moisés morreu, levanta-te. Moisés está morto, mas Deus está vivo. O líder humano faleceu, mas o líder eterno continua vivo. Continua vivo. Nada mudou, disse o Senhor. Nada mudou. Levanta-te, fala para Josué. Ainda assim, Josué poderia ter dito para Deus, não posso. Pelo menos, Josué poderia dar 3 milhões de razões ao Senhor para não se levantar. Segundo o censo do livro de Números, está no capítulo 1 e o capítulo 2, o censo que se fez entre os hebreus, se hallaram 630,000 pessoas. Somente que, quando chegamos ao capítulo 26, para aqueles que estão anotando, o número foi modificado e se encontrou que havia 601.730 homens. 601.730 homens com 20 anos ou mais de idade. Sem contar os levitas. Agora, se nós assumimos que 2/3 desses homens tinham esposa e no mínimo 3 filhos, porque lá no deserto não havia Netflix, nem muitas coisas para fazer no deserto. Então, pelo menos coloca 3 filhos por cada casal. O número se aproxima praticamente a 3 milhões. 3 milhões de pessoas que Josué tinha que dirigir. Eles podiam lutar contra serpentes, eles podiam lutar contra tempestades de areia, mas atravessar os muros de Jericó, de verdade, guerrear contra os bárbaros sanguinários do outro lado. Really? Já virei bilíngue, viu? Tenho poucas palavras em inglês, mas quando as pronuncio as palavras, as pronuncio assim quase perfeitas. Que as pessoas falam, esse cara sabe. Estou bromeando. Fereceus, cananeus, heteus, amorreus. Para nós apenas são nomes estranhos, mas para os hebreus, eles
fariseus, heteus, cananeus, amorreus, provocavam medo, provocavam pavor para eles. No coração hebreu, o falar algum desses povos, eles entravam em pânico. Em resumo, Josué podia dar para Deus desculpas. Número 1, Moisés está morto. Desculpa número 2, meu povo é inexperiente em assuntos de batalha. São beduínos, são ciganos do deserto, não são guerreiros. Desculpa número 3, gente como nós, os cananeus, os comem no café da manhã. Mas antes que Josué pudesse catalogar seus medos, Deus lhe dá uma única razão para ter fé. E isso está no versículo 2. Vamos ler o versículo 2 completo agora. Josué 1, 2. Josué capítulo 1, versículo 2. Pode colocar, por favor? Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Alguém precisa crer esta razão? Não sei se você entendeu esta razão. Deixa aí o versículo, por favor. Qual é a razão que o Senhor está dando ao povo hebreu, ao povo de Israel, para entrar na terra prometida? Diz: tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. A terra que eu te dou. Essa era a razão pela qual Deus disse para Josué: levanta-te e guia a meu povo. Vou dizer outra vez: a terra que eu te dou. Não a terra que eu poderia te dar. Não disse isso. Não é a terra que vocês deveriam conquistar. Não é a terra que vocês deveriam provar que são fortes. Não é a terra que vocês devem ganhar, a terra que você deve confiscar, a terra que você deve comprar ou alugar. Não, é a terra que eu lhes dou. A terra que eu lhes dou. O que significa isso? Isso significa que a terra já tinha sido transferida. A conquista era um fato já consumado. A terra que eu te dou. Josué estava sendo enviado somente para tomar a terra que Deus já havia dado para eles. Josué estava sendo enviado para receber a terra que Deus havia tomado. Vamos ao seguinte versículo, Josué 1:3. Josué 1:3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. E não esqueçam desse detalhe que não é menor não. Os hebreus eram nômades, ok? Eram nômades, não eram donos de nada. Nômades, tecnicamente indocumentados. Por quê? Porque não pertenciam a Egipto. Eles já tinham saído do Egipto. E eles também ainda não tinham entrado no Canaã, na terra prometida. Chegava a imigração, não ficava ninguém. Não pertenciam a nenhum lugar, não tinha documentos. No entanto, por um decreto divino, eles receberam o título da terra dos seus sonhos. Da terra dos seus sonhos. Tal como Deus havia prometido para Moisés. Diz aqui este versículo: Deus les deu uma herança. E o que aconteceu? Os muros de Jericó caíram. Os nômades sem lar se tornaram colonos. Uma nação que havia vivido 40 anos no exílio começou a forjar o seu futuro nesses montes cananeus. Eles construíram fazendas, aldeias, vinhedos. A vitória foi tão completa que olha como termina escrevendo o escritor de Josué este livro. Vamos a Josué capítulo 21. E vamos ler os versos 43 ao 45. Josué capítulo 21,
versos 43 ao 45. Desta sorte deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor les deu repouso em redor, conforme a tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu nas suas mãos. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Não algumas coisinhas, diz tudo se cumpriu. Terminou o deserto e nasceu uma nova estação para o povo de Israel. Eu volto a perguntar, será que haverá alguém aqui hoje, ou em casa, aqueles que estão assistindo através da internet, que quer entrar em uma nova temporada de herança do Senhor? Haverá alguém que diga, eu estou farto do deserto? Você não acha que já é tempo de dizer, já é tempo de receber a minha herança? Terminar uma temporada e começar outra. Eu esperava um amém, mas acho que vocês não querem começar uma nova temporada. Ai. Agora eu tenho uma muito boa notícia para você. Você já tem uma herança. Se você entregou o seu coração a Cristo, se você aceitou a Ele como seu Salvador pessoal, Deus já te deu o teu Canaã. Olha o que diz Paulo. Efésios capítulo 1, versículo 3. Na carta de Efésios, capítulo 1, versículo 3, diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nos céus, nos lugares celestiais, diz aqui o versículo, Ele já decretou a bênção. E nota o verbo, coloca outra vez o versículo aí, porque todos possam ver, por favor. Diz: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todo tipo de bênçãos. Não diz, vou te abençoar. Não está em futuro, está já em passado. Já Deus decretou, já Deus disse, Ele tem nos abençoado. Não diz, eu vou te abençoar se você se comportar bem. Não disse isso, não. O título de propriedade da terra prometida tem o seu nome. O registro legal no céu foi mudado para o teu nome. Agora você tem uma herança. Já Deus te deu o Canaã. Você já tem tudo o que precisa para ser aquele que Deus quer que você seja. Você tem acesso, segundo o apóstolo, segundo este versículo, às bênçãos nas regiões celestiais, com toda sorte de bênção espiritual em Cristo. Mais um versículo, 2 Coríntios, esse versículo deveria saber. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Grava isso na tua mente, no teu coração. Nós já estamos completamente equipados. Você precisa de mais energia na segunda-feira para começar a trabalhar? Pois nós temos já isso. Você precisa de mais bondade, de mais misericórdia? Pois nós já temos isso. Você precisa de mais domínio próprio? Não estou falando de demônio próprio. Você precisa de mais domínio próprio? Precisa de mais autoestima? Você já tem.
Você já tem. Hebreus capítulo 13, versículo 21. Olha o que declara este versículo. Hebreus 13, versículo 21. Vos aperfeiçoe em toda a boa obra para fazerdes a sua vontade. Ou seja, Deus já nos deu a capacidade, nos deu as ferramentas para poder fazer a vontade de Deus. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Segunda de Pedro 1, verso 3, diz: visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Ou seja, Deus vai te capacitar. Deus vai te capacitar. Ele nos deu tudo que nós precisamos para poder viver uma vida em retidão. Tudo. Como alguém pode viver uma vida em santidade? Como alguém pode viver uma vida em integridade? Deus já nos deu as ferramentas. É que não posso, que sou muito fraco. Deus já te deu as ferramentas para que você possa ter vitória. Mas para isso, nós temos que mudar de paradigma. Em Canaã, nós não lutamos pela vitória, nós lutamos desde a vitória. Você tem que estar ciente que você já tem a vitória em Cristo Jesus. No deserto, nós nos afligimos, nos preocupamos com tudo, mas quando você está em Canaã, nós confiamos. No deserto, nós buscamos a atenção de Deus. Em Canaã, você tem já o favor de Deus. Ele vive conosco. Ele vive conosco. Você crê nisso? No deserto nós duvidamos da nossa salvação. Em Canaã, sabemos que somos salvos. Quando eu vejo alguém, quando eu vejo pessoas duvidando da salvação, que eu a perdi, que Deus me apagou, que Deus me anotou novamente, que Deus me apagou outra vez, que agora Deus se arrependeu. Eu olho essa pessoa e coitado, ele vive no deserto. Porque quando nós nos entregamos a Cristo Jesus, a palavra diz que nós temos salvação e vida eterna, não por lo que você é, mas por lo que Jesus fez na cruz do Calvário. Nós temos que ter a segurança da nossa salvação. Quando você aceita Jesus como seu salvador pessoal, você pertence à família real. O que diz João capítulo 1, verso 12? João 1, verso 12, você deveria saber de cor este versículo. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Deu-lhes o poder de ser feitos filhos de Deus. Somos parte da família real. E como parte da família real, nós temos acesso a todas as bênçãos da família real. Efésios capítulo 1, verso 11. Efésios 1, verso 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Nós fomos predestinados para ser filhos de Deus. Mas há mais. Romanos capítulo 8, versos 16 e 17, a primeira parte. Romanos 8, 16 e 17. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus. O Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos. E se somos filhos, somos herdeiros de Deus, diz aqui a palavra. Alguém tem que dizer amém? Somos herdeiros com Cristo dos bens de Deus. Herdeiros com Cristo dos bens de Deus.
E o que Deus diz a Josué? Ele repete também para nós. E eu vou te falar isto. Deus disse: Chincheiro, eu te entregarei todo o território que o vosso pé pisar. Só Sueli acredita. Eu te vou entregar todo lugar que pisar a planta do teu pé. Mas, para isso, é preciso tomar posse da terra. Temos que estar dispostos a poder receber o que Deus nos dá. Então, o que nós precisamos fazer é entrar na terra prometida. Pisar o lugar, e a Bíblia diz que será nosso caminhar em fé. Ainda que você não veja nada, caminha em fé, irmão. Caminha em fé. Assim que, irmãos, vamos a caminhar em fé, vamos a marchar, poder estar decididos. Vamos marchar, dizendo: está bem, eu creio no céu, quando eu morrer, eu vou para a presença de Deus, mas enquanto eu estiver aqui nesta terra, eu vou tomar posse da minha herança. Eu vou tomar posse de tudo aquilo que Deus tem me prometido lá na terra prometida. E não importa a idade que você tenha, você pode estar nos 20, nos 30, nos 40, ou pode estar com mais idade, não importa. Deus não mudou. Deus não envelhece. Deus não muda os seus planos. Deus não muda, meus irmãos. A promessa que Deus tem feito é a promessa que tem feito para Josué, é a promessa que Deus te dá hoje para você. Deus continua sendo o mesmo, ontem, hoje e pelos séculos, diz a palavra de Deus. Deus continua sendo misericordioso. Meus queridos irmãos, se você aceitou a Jesus, o céu nos espera a todos. Mas enquanto o céu nos espera, espero que nos espere muito tempo, porque ainda todos queremos viver muito tempo aqui neste lugar, porque temos muito o que fazer. Eu quero te dizer, já é tempo, meu querido irmão, de que nós mudemos o nosso endereço postal. Muda o teu endereço postal do deserto à terra prometida. Deixa de sofrer, deixa de viver como um mendigo e entra na terra prometida. Entra na terra onde Deus quer te dar bênçãos, onde Deus quer te usar, onde Deus quer manifestar a sua glória e o seu poder na tua vida. Fique em pé, vamos orar. E fecha teus olhos ali. Senhor, nos agradecemos pela tua palavra nesta tarde. Obrigado, Senhor, porque tu tens nos mostrado, Deus, que temos uma herança. Uma herança, Senhor, por ser teus filhos. Senhor, nós não queremos ficar no deserto. Queremos, Senhor, entrar na terra prometida. E por isso, Senhor, nesta tarde, aqui está o teu povo, Deus. Aqui está a tua igreja, Senhor. E nós vimos, Senhor, a reclamar a nossa herança. Essa herança, Senhor, prometida. E reclamar, Senhor, a nossa herança não é ilegal. Porque, Senhor, tu tens já falado, decretado, dito, Senhor, que nós temos herança contigo, com Cristo Jesus. Senhor, em nome de Jesus nos clamamos. Nos clamamos, Senhor, para que essa verdade possa ser uma realidade nas nossas vidas. Eu te convido aqui, eu te convido nesta tarde, levanta as tuas mãos e começa a reclamar o que pertence para você. Se em verdade você acredita
que na terra prometida é tua. Que você tem uma parcela, que você tem um terreno. Que parte dessa terra é para você. Começa a reclamar ao Senhor o que é teu. Por que não reclamas a herança dos teus filhos? A herança dos teus filhos. A Bíblia diz que até a terceira e quarta geração serão abençoados por meu intermédio. Porque você é filho de Deus, filha de Deus. Os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos serão abençoados. Reclama essa bênção para teus filhos. Reclama a tua bênção para teus netos. Reclama a salvação deles. Fala ali, ora ao Senhor. Senhor, eu reclamo a salvação dos meus filhos. Talvez, Senhor, agora estão afastados dos teus caminhos. Mas, Senhor, eu reclamo, Senhor, a salvação deles. Será que você está doente? Será que você tem alguma enfermidade? Por que não reclama a cura do Senhor? Por que não reclama a cura do Senhor? A Bíblia diz em Isaías: e pelas suas pisaduras somos curados, fomos sarados. Reclama a cura do Senhor. Eu não sei em que parte do teu corpo talvez você está doente, mas Deus já pagou. Deus já pagou. Pede, reclama o que é teu. Talvez você está passando por alguma crise financeira. Está passando por momentos duros, difíceis. Talvez este ano 2025 que nós estamos acabando foi um ano duro, foi um ano difícil. Olha, você não tem que pedir uma moeda que caia do céu. Você não é um mendigo, não. Você é filho, você é filha. Reclama ao Senhor o que é o teu direito. Você como filho, como filha, você tem acesso à herança real. Você pertence à família real de Deus. A Bíblia diz: nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Se você é filho de Deus, você não tem que mendigar o pão. Segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Isso faz parte da tua herança. Deus suprirá todas as vossas necessidades. Qual é a necessidade que você está precisando agora? Reclama a tua parte em nome de Jesus. Reclama a promessa. E para aqueles que estão aí através da internet, se você está em casa, mamãe, papai, e você tem talvez um filho, você tem um cônjuge, você tem um familiar doente, vai e coloca a mão sobre ele e reclama a cura do Senhor. Reclama a cura do Senhor. Pelas suas pisaduras fomos sarados, diz a palavra do Senhor. Será que tem mamães, papais? Não sei onde você está assistindo, mas talvez os teus filhos estão nas drogas. Talvez os teus filhos estão na delinquência. Teus filhos, quando eram pequenos, vinham na igreja, mas agora, adolescentes, jovens, eles se afastaram dos caminhos do Senhor. Reclama a promessa do Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É promessa da Bíblia. Não desiste. Não desiste. É o que o Senhor nos promete. Reclama ao Senhor para tua família. Talvez teu marido, tua mulher ainda não conhecem ao Senhor. Reclama agora. Senhor, tu permitiste que eu casasse com ele e com ela. Eu conheci a ti, Senhor, no caminho. Mas quando te conheci, Senhor, eu já estava casado, já estava casada. Mas eu reclamo, Senhor, que o meu cônjuge possa conhecer a Jesus como seu Salvador pessoal. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É o que diz a Bíblia. E olha,
Não é que não estamos reclamando coisas como crianças caprichosas, não. Apenas estamos acedendo às promessas de Deus. As promessas de Deus. Você está angustiado, preocupado por alguma coisa? A Bíblia diz: não estejais inquietos por coisa alguma. É difícil, é impossível? Não. Porque Filipenses diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Às vezes nos cansamos, sim. Alguns caem. Alguns tropeçam. Mas a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as forças. Subirão com asas como as águias. Caminharão e não se cansarão. Correrão e não se fatigarão. Senhor, renova nossas forças. Renova nossas forças, Senhor. Espírito Santo, estamos aqui clamando. Clama ao Senhor. Clama ao Senhor. Reclama as suas promessas. Estamos por entrar um ano novo. Você quer entrar no ano novo do mesmo jeito que está acabando o 2025? Acho que não. Eu não quero ficar no deserto. Eu quero entrar na terra prometida. Eu quero que todas as bênçãos que Deus tem prometido realmente eu possa tomar posse em nome de Jesus. Diga ao Senhor: Senhor, a terra prometida sobre a minha vida. Sobre a minha vida. Oh, Espírito Santo, pode senti-lo. É a presença de Deus. É a presença de Deus. Ele está querendo trabalhar na tua vida. Deixa, permite a Ele. Olha, o Senhor Jesus Cristo, antes de partir, Ele disse: eu vou embora, mas os enviarei um Consolador que estará convosco todos os dias. E Ele ficará dentro de vocês, dentro de nós. E Ele nos dará a ajuda que nós precisamos. Talvez você está no deserto, porque você está tratando de fazer as coisas sozinho. Porque você não tem a ajuda do Espírito Santo. Você precisa dessa ajuda extra. É como os carros de carreira. Com gasolina normal vai correr como qualquer carro normal. Mas para poder dar potência ao motor, vai ter que colocar alguns aditivos ali ao motor, à gasolina, e o carro vai correr. Para que você possa correr, você precisa de ajuda. E essa ajuda é o Espírito Santo. Se você ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo, reclama: Senhor, me batiza com teu Espírito Santo. Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso, Senhor, do Teu poder. Eu não quero caminhar sozinho, Senhor, nesta vida. Reclama, levanta aí tuas mãos, pede ao Senhor, não tenha medo. Se alguém fala em línguas, solte as línguas, começa a orar em línguas também, não tem problema. Deixa que o Espírito Santo possa continuar trabalhando na tua vida. Não tenha medo de pedir. Os teus filhos pedem para ti. Pedem: papai, mamãe, eu quero isto. Você é filho, filha de Deus. Pede ao Senhor o que você precisa. Reclama ao Senhor. Oh, Espírito de Deus, sopra, Deus. Sopra, Deus. Sopra o vento do teu Espírito Santo, Senhor, sobre todos aqui.
Recebe. Recebe do Senhor. Recebe do Senhor em nome de Jesus. Senhor, nossas crianças estão na escolinha dominical. Mas nós também clamamos, Senhor, por eles. É a promessa, Senhor, é a promessa de Joel. Diz: derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos virão visões, e vossos jovens terão visões, terão sonhos. Clamamos por eles, Deus. Clamamos por nossos filhos, por nossas crianças, por nossos jovens, Senhor, em nome de Jesus. Queremos começar, Senhor, um ano novo, não no deserto, mas dentro do Canaã, na terra prometida, Senhor, em nome de Jesus. Queremos, Senhor, a plenitude do Espírito Santo. Oh, Senhor, vem aqui, Senhor, sobre Shinshiro agora, Deus. Declaramos que esta é a terra da promessa tua, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, recebe em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra y en tu majestad te adoro a ti.
Da una salva de palmas al Señor. Si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.